Olá pessoal, vocês, meus dois alunos. Então, finalmente colocando no ar aí a aula que a gente devia ter tido a última aula, tivemos alguns problemas. Então, colocando ela aqui no modo assíncrono. O tema é desenvolvimento local e investimento público, dentro daquela perspectiva que a gente vem tratando de falar sobre desenvolvimento econômico, as diferenças entre desenvolvimento e crescimento econômico, e já observando mais a questão da atuação do Estado, a atuação do poder público na economia, promovendo o desenvolvimento e crescimento econômico. E ela faz isso, o poder público faz isso, principalmente por meio do investimento público. Então a gente vai dar uma olhada aqui, o que a gente chama de investimento público, algumas questões relativas à nomenclatura que costuma ser utilizada. E no final a gente mostra alguns dados aí mostrando qual é a importância dos municípios, que é o nosso ente federado foco do curso. Vamos ver como que esses municípios estão lidando com com o investimento público, né? Qual que é o papel deles frente a todos os demais atores. A gente começa só retomando aqui um pouco a nossa avaliação, nossa conceituação de desenvolvimento econômico. Lembrando aí que desenvolvimento econômico é o crescimento econômico, né, o crescimento da riqueza produzida com um impacto social positivo. Então, retomando aquela discussão da aula passada, o que se conceitua como crescimento econômico é um fenômeno quantitativo, é um fenômeno de fazer a riqueza produzida em um território crescer. Mas o fato da riqueza estar crescendo dentro daquele território, desse crescimento econômico, né? O fato dessa riqueza crescer, o fato dessa riqueza aumentar, não quer dizer que as condições médias de vida daquele território melhoraram. Existem diversos fenômenos socioeconômicos que podem alterar, ou que na verdade não alteram, na verdade eles determinam, né, de alguma maneira, eles influenciam, alguns mais, outros menos, na forma como essa riqueza que foi produzida vai ser apropriada. Então é possível sim, até um exemplo é o próprio Brasil na década de 70, você pode ter um alto crescimento econômico e as condições médias de vida se deteriorarem, em razão da concentração de riqueza, em razão de queda do gasto público em algumas determinadas áreas. Então, crescimento econômico e desenvolvimento econômico são conceitos diferentes, onde o crescimento é simplesmente quantitativo, um aumento da riqueza gerada, e o desenvolvimento econômico trata da forma como esse crescimento foi distribuído. Sempre lembrando que, teoricamente, é possível haver desenvolvimento econômico sem crescimento. São as chamadas políticas redistributivas. Você pode estar com a economia estagnada e melhorar as condições médias de vida da população fazendo redistribuição da riqueza. Politicamente, isso é bastante complicado, isso é bastante complexo. Então, na história econômica, pelo menos aí no espaço do capitalismo, né, desde o final do século XIX, o que sempre se viu foi um processo de desenvolvimento econômico acompanhado de um processo de crescimento econômico, onde você faz uma distribuição daquela riqueza que está sendo gerada naquele momento, o que não evita, é claro, mas diminui bastante as possibilidades de conflitos políticos existentes. Mas aí do conceito de desenvolvimento econômico, a gente parte para o conceito de desenvolvimento local. E aí vem que desenvolvimento local é a tentativa, ou às vezes bem sucedida, às vezes não, dos governos locais. E quando eu digo governos locais, não estou falando um município somente, estou falando um conjunto, pode ser, de municípios. Mas desenvolvimento local é quando esses municípios, essas regiões, elas tentam endogeneizar as variáveis que determinam o desenvolvimento, que determinam o crescimento. O que é endogeneizar? É tentar ter um controle maior sobre elas, para poder fazer política de incentivo a determinados setores, a determinadas áreas que são consideradas importantes ali dentro do conceito de desenvolvimento local.
Então, o processo de desenvolvimento local, ele obviamente ele conversa com o processo de desenvolvimento econômico, mas são conceitos diferentes. O desenvolvimento econômico é um conceito que cresceu muito, principalmente depois de 1933, depois do New Deal do presidente Roosevelt, inspirado ali por Keynes, depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 29, né, e que gerou a crise mundial, onde com a indução do Estado na economia, a economia começou a crescer e começou a se desenvolver também. Ou seja, as condições médias de vida da população melhoraram. Então, e esse processo era principalmente um processo macroeconômico movimentado por política fiscal, mas também movimentado por política monetária. Quando você chega ao final desse processo de crescimento do capitalismo, do capitalismo industrial e do estado de bem-estar social, que praticamente cresceram juntos, que promovia esse processo de desenvolvimento, você chega a isso lá no final da década de 70, com o choque do petróleo principalmente, aí o impacto fiscal que isso teve nas contas públicas, que limitaram a possibilidade de acesso amplo e restrito às políticas públicas que existiam e que promoviam esse desenvolvimento econômico, e começa a imperar aí a visão liberal, né, principalmente com a eleição da Thatcher na Inglaterra, do Reagan nos Estados Unidos, mas a visão liberal baseada, fundamentada na economia neoclássica, acaba colocando isso, que o Estado não tem que se envolver em tentar induzir o crescimento econômico, que aliás isso seria ruim, isso não seria uma coisa positiva para a economia, e que é preciso deixar que o setor privado aloque da melhor maneira os seus recursos. E aí, com a ascensão aí dos governos liberais, com fundamentação econômica neoclássica, que foram se espalhando pelo mundo, o conceito de desenvolvimento econômico ele começa a ficar um pouco esquecido, talvez. Mas, como todo conceito teórico, na verdade, ele tem uma aplicação prática, porque se não tiver uma aplicação prática não faz muito sentido a gente tentar teorizar, esse quadro de livre mercado aí e falta de regulação estatal que imperou entre 2000 aí depois da década de 80, né, na década de 80 e para frente, com esse quadro aí, muitos locais acabaram sentindo problemas relativos ao seu desenvolvimento, inclusive ao seu crescimento econômico. O capitalismo desenvolve a economia de uma maneira bastante desigual. Tem regiões que crescem mais, regiões que crescem menos, e aí acaba tendo regiões mais desenvolvidas economicamente, com uma estrutura produtiva maior, capacidade de geração de empregos maior, renda maior, e existem locais que acabam sendo prejudicados nisso, acabam tendo uma economia muito, como diria eu assim, muito rudimentar e com impactos sociais negativos e tal. Frente a esse quadro, e já que você não contava mais, por exemplo, com o Estado para induzir crescimento e para fazer programas de desenvolvimento regional, como aqui no caso do Brasil, a gente teve a Sudan e a Sudene, mas como você não tinha mais isso, vários atores locais, e aí é importante que se diga isso, não foram somente os governantes locais. Na verdade, vários atores locais em sentido amplo, atores políticos, atores da área empresarial, da área trabalhista, organizações da sociedade civil, começaram a buscar formas de desenvolver territórios de maneira um pouco mais independente aí das decisões nacionais. E aí você tem essa questão. Quais são as ferramentas que você tem para promover desenvolvimento local se você não controla as grandes políticas macroeconômicas? A gente volta a falar um pouco disso ali na frente. Mas sempre que a gente fala em desenvolvimento local, a gente está falando do
do desenvolvimento utilizando algumas variáveis internas que aquele território tem. Então a gente fala de fatores culturais, você tem culturas diferentes que podem se agregar de maneira diferente a um processo de desenvolvimento. Então você tem, inclusive, as noções do que é melhor para determinada região e tal, são fatores culturais, né? Então o que é melhor ter um parque ou é melhor ter uma indústria? Então fatores culturais acabam influenciando aí nas decisões nas decisões locais e acabam tendo muito mais força, por exemplo, de uma decisão que viesse do governo central. Você tem fatores históricos, né? Que, na verdade, todos esses fatores que eu vou falar aqui eles estão correlacionados também. Fatores históricos é da própria forma como o território se desenvolveu. Considerando aí que você tem uma série de características próprias da economia que precisam ser analisadas desse ponto de vista histórico, como, por exemplo, a forma de acumulação de capital local, a formação de mercado de trabalho e entre vários outros fatores aí, então, que dependem de processos históricos. Você tem fatores sociais, e com fatores sociais eu estou me referindo principalmente à questão da organização social. Então você tem territórios que têm uma organização social no sentido de formar atores, formar organizações da sociedade civil, formar entidades representativas. Você tem essa cultura muito mais forte. Então a visão de desenvolvimento local diz que quanto mais desses fatores, quanto mais desses atores, aliás, estiverem presentes, maior é a possibilidade de desenvolvimento local, porque maior é a possibilidade de concertação, de chegar a um acordo ali. E a gente também tem os fatores econômicos, que é a disponibilidade de capital, a disponibilidade de trabalho, o tipo, né, de trabalho que está disponível, qualificação de mão de obra, assim como também o tipo de capital que está disponível, o potencial de acumulação de capital. Então são fatores aí que tem que ser levados em conta territorialmente para avaliar as possibilidades de desenvolvimento local. Rapidamente aí, quando a gente fala de desenvolvimento local, obviamente, como eu disse para vocês, tem a questão da endogenização do crescimento. Existem aspectos políticos que têm que ser observados, né? Ou seja, aspectos políticos, digo não somente da política partidária de quem detém o poder do legislativo e do executivo municipal. Eu digo também da influência que aqueles atores políticos, por exemplo, uma associação comercial, ou um sindicato de trabalhadores, ou uma associação de bairro, esses atores eles têm força política, então depende da força política de cada um deles junto aos governos envolvidos aí no desenvolvimento do local, no desenvolvimento do território, depende da força desses atores para saber o potencial de uma economia local se expandir ou não. Isso está muito presente na visão institucionalista da economia, que fala justamente sobre isso, sobre que as instituições, a forma como as instituições se organizam e a legitimidade dessas organizações, mas legitimidade que vai além da legalidade, né, que influenciam os processos de desenvolvimento econômico. Porque é a partir daí que pode-se avaliar a possibilidade de formação de capital social. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois. Mas o acúmulo de capital social está muito relacionado, segundo a visão institucionalista, a esses aspectos políticos. E um outro fator que tem que ser levado em conta é a escala de produção. E aí tem aqueles problemas clássicos de escala. Para você atender determinado público, com determinado equipamento, com determinada política pública, você tem que ter uma determinada escala. Aquele exemplo, usando um exemplo que eu acho que é bastante útil, uma cidade de 10 mil habitantes, não adianta você fazer um hospital para atender a população local que tenha, 5 mil leitos, né? Exagerando aqui. Então, algumas vezes não tem escala para ocupar tudo aquilo e aí fica economicamente
não obedeceria ao princípio aí da economicidade. Ficaria economicamente inviável, para falar a verdade. Então, quando a gente avalia desenvolvimento local, a gente precisa avaliar a questão das escalas de produção, das escalas de atendimento de cada município. E muitas vezes isso vai resultar, como a gente vai ver um pouco mais à frente, isso vai resultar na formação de concertações, de associações de municípios. Dessas associações de municípios que vão atuar de forma mais ou menos consorciada. Inclusive, em uma aula aqui mais para frente, a gente vai tratar só sobre isso, sobre os consórcios intermunicipais. Mas é isso que eles fazem. Eles se reúnem, um conjunto de municípios se reúne para juntos prestarem um serviço público para a população daquela região. Porque assim você garante a escala de produção, a escala de atendimento, que vai atender o princípio de economicidade, que vai dar viabilidade econômica àquela política pública. Bom, a gente falou antes em desenvolvimento local, principalmente quando olhada aí sob algumas vertentes teóricas, ela está muito ligada à noção de capital social. O capital social, na verdade, diz respeito não somente ao capital econômico que está instalado ali, ou seja, capital não somente ligado à mão de obra, mas está relacionado à forma como os fatores econômicos e os fatores sociais. É importante citar isso porque os fatores sociais fazem parte aí do conceito de desenvolvimento econômico também, né, como a gente falou antes. Mas sempre que a gente fala em capital social, a gente está falando isso, da articulação de fatores econômicos e fatores sociais que vão dar uma certa capacidade produtiva, ao menos potencialmente, para uma determinada região ou determinado território. Aqui eu vou tratar os conceitos de território e região como sinônimos, tá? Embora geograficamente sejam um pouco diferentes. Mas esse capital social é isso. Então, não é só o capital econômico, mas são as articulações que ocorrem para o uso potencial aí desse capital econômico. E aí no conceito de capital social, além de questões econômicas, alguns aspectos sociológicos e políticos estão incluídos. Então, por exemplo, a gente considera na formação do capital social o tipo, a forma e a força de organização da sociedade civil local. Ou seja, se é uma sociedade que, por exemplo, está organizada em entidades, se elas influenciam ou não no desenvolvimento de territórios e tal. Então, a forma e a intensidade de organização da sociedade civil é um dos fatores que compõem esse conceito aí de capital social. Outro fator é a existência de órgãos de participação social. Bom, você tem uma sociedade organizada, né? Ou seja, você tem uma série de entidades, associações, sindicatos e tudo numa sociedade, só que é necessário que o poder público dê espaço para que elas influenciem as políticas públicas. Geralmente isso é feito por meio de conselhos. Então você tem os conselhos de assistência social, conselho municipal de segurança, conselho municipal de educação, e todos esses conselhos, eles têm, por força de lei, inclusive, eles têm participação desses órgãos da sociedade civil. Então, a existência não adianta somente estar com a sociedade civil organizada. É necessário que ela tenha espaços de participação, que são esses órgãos de participação social que geralmente estão articulados a diversas políticas públicas. Outra questão a ser levada em conta são as instituições de atuação local. E aí eu digo muito mais, não são exatamente essas organizações da sociedade civil, que elas são muito mais promotoras de participação política, né? Do que outra coisa. As instituições de atuação local são aquelas que estão ali de alguma maneira influenciando o processo produtivo. Então, por exemplo, você ter universidades, institutos de pesquisa, institutos de formação profissional, são fatores, são atores, aliás, que podem ser articulados aí no uso do capital social. Eles podem potencializar esse capital social. E eu coloquei aqui, logo no finalzinho, a questão dos consórcios de municípios, que a gente vai estudar bastante isso. Vamos ter, acho que, 2 aulas dedicadas a isso.
que é a forma como os municípios, para lidar principalmente com aqueles problemas de escala, só que não somente com os problemas de escala de atendimento, eles também utilizam esse mecanismo de consórcio municipal para tratar de participação política frente ao governo estadual, frente ao governo federal, frente às instâncias mais agregadas de governo. Então, você tem consórcios municipais, associações de municípios que se reúnem para prestar serviço, para buscar uma representação política e outros diversas funções aí. Mas essas são as duas principais. Então, quando a gente for estudar os consórcios, a gente detalha um pouquinho mais isso. Bom, e aí a gente entra na questão do gasto público. Na verdade, o desenvolvimento local, ele precisa da atuação, ou pelo menos é muito facilitado, são pouquíssimos os casos reais aí, onde você conseguiu promover desenvolvimento local sem a participação do governo local, né? Então, é preciso, assim, quando a gente pensa em processo de desenvolvimento local, a gente pensa na forma como o governo vai intervir e a forma que o governo tem para intervir. Isso aqui é bastante importante. A forma que os governos locais têm para intervir, para induzir o crescimento econômico é o gasto público, é a política fiscal. O município não faz política monetária, que é um dos fatores do desenvolvimento econômico nacional que pode impulsionar ou retrair a economia, segundo a ótica keynesiana. Mas o governo local, ele não tem política monetária, ele não faz isso. Então ele pode operar com o gasto público, arrecadação e gasto público. Geralmente a gente vê nos livros, nos manuais sobre contabilidade pública, o que se chama de investimento público às vezes é tratado como sinônimo de gasto público. Aqui eu vou tratar de gasto público porque a gente vai perceber que tem uma diferença entre investimento, custeio, a gente vai ver agora. Então, vamos chamar de gasto público para não trazer confusões de definições. Então você tem, o gasto público ele pode ser do tipo de investimento ou do tipo de custeio. No curso agora a gente vai analisar direitinho como esse gasto público, seja ele de investimento ou de custeio, pode influenciar o desenvolvimento territorial, desenvolvimento local. Então, vamos entender a diferença entre esses dois. O investimento é o tipo de gasto público, é o dispêndio que vai gerar um patrimônio para o setor público, que vai gerar um capital para o setor público. Então o investimento promove acúmulo de capital para o setor público. Exemplificando, para ficar mais fácil. O hospital. Quando o governo municipal constrói um hospital, o hospital, a construção, os equipamentos que vão estar lá dentro do hospital, tudo aquilo é o que a gente chama de investimento. Por quê? Aquilo vai ser usado, é uma característica do capital, ele vai ser usado por vários ciclos produtivos. Ele não vai se esgotar em um só. Então, isso forma patrimônio. Então, o hospital vai ficar lá, com o valor dele, atendendo o paciente. O equipamento de tomografia vai ficar lá, atendendo o paciente, até chegar ao fim da depreciação dele. E o custeio é outra coisa. O custeio é aquilo que mantém o funcionamento do setor público. Então, o que é gasto de custeio? É o salário que você paga. Então, ele não forma patrimônio, ele não está formando capital para o setor público. Então, quando eu estou pagando um salário, o salário vai para o bolso do médico, do nosso hospital ali, e acabou. Ali, ele não vai ser reaproveitado. Quando eu apliquei a vacina, uma vacina em um paciente, a vacina foi lá para o paciente, ele não vai ser usada novamente.
E papel, imprimir uma coisa, é um ciclo só, foi embora, usei, já não posso reutilizá-lo. Então, essa é a característica do custeio. Então, o gasto público vai ser trabalhado entre investimento e custeio. A gente vai dar, esse é o conceito básico que a gente vai utilizar para poder abrir para todos os outros conceitos depois. Mas em relação a isso, em relação ao gasto público, ao investimento e tal, vejam só, tem uma tabelinha aqui, né, que eu tirei de um texto que dois autores, deixei inclusive lá no Moodle, dois autores começaram a escrever sobre quem está gastando, né, como que cada esfera de governo gasta. O investimento que a gente chama, que é esse investimento que gera patrimônio, que gera acúmulo de capital, esse investimento nas contas nacionais, vocês devem ter visto isso, tem o nome de formação bruta de capital. E nesse estudo que esses caras fizeram, esses dois economistas fizeram, eles pegaram os dados e perceberam que quem mais investe proporcionalmente na geração de patrimônio, né, quem investe em formação bruta de capital no país, entre os entes governamentais, são os municípios. Então, os municípios investem mais do que a União, mais do que os estados. Então, o município tem um papel muito grande na formação bruta de capital. No caso do custeio, que aí na tabelinha vocês podem ver que tem material de consumo. A gente pode ver que no caso aí de material de consumo, por exemplo, quem mais faz gastos é a União. É diferente. Muitas vezes a gente vai ver como que isso é explicado. As próximas aulas serão para ver como isso é explicado. Mas já adianto para vocês que isso tem bastante a ver com as transferências governamentais que são feitas entre entes federados, tá? Mas o importante aqui é entender que a formação bruta de capital, ou seja, a capacidade produtiva, a capacidade de atendimento de um município, ela está muito ligada ao gasto público do próprio município. Mais do que chegar a União lá e construir alguma coisa, é o próprio município que vai lá e constrói o equipamento público. E aí, a partir da próxima aula, a gente começa a abrir um pouco mais isso aqui, já olhando mais os municípios. Então, até a próxima aula, que finalmente será presencial. Espero vocês lá. Até mais.